Você tem medo do escuro? Então prepare-se, porque aqui cada sombra esconde uma história. Antes de começar, me diz uma coisa. De onde você está assistindo agora? E que horas são aí? Meu nome é Rodrigo, e eu cresci na cidade. Mas certa vez aceitei passar um tempo na roça, na casa de uns parentes distantes. Era um sítio simples, afastado de tudo, cercado por mato e estrada de terra, que parecia não ter fim. A ideia era descansar, desligar um pouco do barulho da cidade, só que acabou sendo uma das experiências mais perturbadoras da minha vida. Durante o dia, era até agradável. O sol iluminava o terreiro. Dava para ouvir galinhas, cachorros correndo e o vento balançando as árvores. Mas quando a noite caía, o cenário mudava completamente. O silêncio era pesado, quebrado só pelo canto de algum grilo ou pelo barulho distante de bicho no mato. Não havia postes, a escuridão engolia tudo. Se você apagasse a lamparina, não via nem a própria mão. Na primeira noite eu dormi cedo, cansado da viagem, mas acordei com o som de passos do lado de fora, bem perto da janela do quarto. Eram passos lentos, como se alguém estivesse arrastando as botas na terra seca. Eu segurei a respiração e fiquei ouvindo, esperando que algum cachorro latisse, mas estava tudo quieto. No outro dia perguntei para meu tio se alguém rondava por ali. Ele disse que não, que provavelmente era bicho do mato. Tentei acreditar nisso, até que na segunda noite ouvi outra coisa, um assobio baixo, repetido, como se alguém estivesse chamando. Era estranho porque não era melodia. Era sempre o mesmo tom, insistente, indo e voltando. Parecia vir do pomar, mas ecoava de um jeito que eu não sabia de onde vinha. Fiquei paralisado, o coração batendo forte, e de novo nenhum cachorro reagiu. Resolvi contar para minha prima, que morava lá desde criança. Ela riu sem graça e disse que às vezes também ouvia. Comentou rápido, como se não quisesse entrar no assunto, e mudou de tema. Aquilo só aumentou meu desconforto. Na terceira noite, fui até a cozinha beber água e passei pela janela que dava vista para o terreiro. Eu juro que vi uma figura parada perto da cerca, imóvel. Não dava para distinguir rosto, só a silhueta escura contra a lua fraca. Quando tentei focar melhor, ela simplesmente não estava mais lá. A sensação foi tão sufocante que derrubei o copo de vidro no chão. Depois disso, comecei a evitar sair do quarto de madrugada, mas não adiantava. Eu ouvia os passos circulando a casa, às vezes bem perto da porta. Tinha também o barulho de alguém mexendo no portão de madeira, abrindo e fechando devagar. Cada noite parecia pior que a anterior. Na última vez, eu estava deitado tentando ignorar tudo quando senti claramente que alguém parou na beira da cama. Não ouvi a porta abrir, não ouvi nada. Só a presença pesada, como se tivesse alguém respirando ali. Não tive coragem de me mexer. Fiquei fingindo que dormia, tremendo por dentro até o sol nascer. Na manhã seguinte, inventei uma desculpa e fui embora. Disse que precisava resolver coisas na cidade e não voltei mais. Até hoje meus parentes moram lá, tranquilos. Quando comento, eles sempre desconversam. Eu não sei se era gente rondando, se era algum morador antigo, ou se minha cabeça pregou peças por causa do isolamento. Mas a verdade é que nunca mais consegui ficar tranquilo em lugar tão silencioso. E toda vez que lembro daquele assobio no meio da noite, parece que ainda ouço ele bem de longe, chamando de novo. Meu nome é Diana, e o que aconteceu naquela madrugada me fez largar o emprego na hora. Eu trabalhava como recepcionista em um hotel bem antigo no centro. Não era chique, longe disso, mas tinha um movimento de gente de negócios e viajantes de passagem. Meu turno era sempre o da madrugada, das 11 da noite até as 7 da manhã. Eu até gostava da paz. O balcão ficava iluminado. O saguão enorme e com carpete abafava o som da rua e dava para adiantar a faculdade ou ler um livro. Noite após noite a mesma rotina, check-ins tardios, gente pedindo toalha extra. E eu ali, sozinha na recepção.
Essa noite em particular, a chuva estava caindo forte, daquelas que parecem limpar a cidade inteira. O barulho na vidraça da frente era constante, um chiado molhado. A rua estava deserta. Eu devia ter fechado o livro e olhado para o relógio umas 10 vezes. Tédio puro. O hotel era velho, de uma arquitetura pesada. Corredores longos, teto alto e um cheiro leve de mofo que o ar-condicionado nunca conseguia tirar totalmente. O que me incomodava mesmo era o elevador. Era daqueles antigos, com porta pantográfica que rangia sempre que abria ou fechava, mesmo quando vazio. E o motor que ficava lá em cima soltava um gemido grave toda vez que o elevador subia ou descia. Lá pela 1h30, a luz deu uma piscada forte. O ar-condicionado parou por um segundo e o saguão ficou em um silêncio total. Quando tudo voltou, o chiado do motor do elevador começou. Pensei, alguém acordou agora e está descendo. Olhei para o visor acima do elevador. Ele estava subindo do térreo para o 8º andar. Estranhei. Quem estaria subindo a essa hora? E por que do térreo se não tinha ninguém feito check-in desde meia-noite? O motor gemeu alto quando ele chegou no 8º e logo depois o claque da porta pantográfica abrindo. A pessoa devia ter saído, pois o motor ficou mudo. Fiquei olhando, esperando ele descer, mas nada. Continuei lendo, tentando me concentrar. 10 minutos depois, o motor voltou a gemer. Olhei de novo para o visor. O elevador estava no 8º andar e começou a descer. 5, 4, 3... Fui ficando com a pulga atrás da orelha. Se alguém pegou o elevador para subir, porque ele estava descendo vazio. Quando ele chegou no térreo, a porta pantográfica abriu com o barulho metálico de sempre. Olhei para dentro do elevador, vazio, absolutamente vazio. O motor parou e a porta fechou devagar. Minha mente tentou achar uma desculpa na hora. Um erro elétrico, um desregulamento, o prédio velho. Mas aquilo não era normal. A chuva continuou batendo forte, criando uma trilha sonora opressiva. Não deu 5 minutos. O elevador fez o mesmo barulho de quem estava subindo. E eu nem precisei olhar para o visor. Ele foi do térreo até o 7º andar. Chegou lá, a porta abriu, esperou e a porta fechou. E aí ele desceu de novo, parando no térreo. Vazio de novo. Eu já estava congelada no balcão. Era a hora mais parada da noite. E aqueles sons estavam muito evidentes. O motor gemendo, as portas rangendo. Era como se alguém estivesse fazendo a coisa mais simples do mundo, mas no andar errado, na hora errada, sem existir ninguém. Pensei, vou ligar para o seu Francisco, o segurança do turno. Mas ele ficava dando voltas nos corredores, que a única linha de comunicação com ele era um rádio velho que quase nunca funcionava bem. Decidi esperar. Não queria parecer uma boba paranoica por causa de um elevador velho. Aí aconteceu de novo, a 3ª vez. Dessa vez ele subiu devagarzinho, parando em todos os andares. 1 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O motor do elevador ficava gritando um pouco a cada parada. E em cada parada, a porta abria. O barulho do metal se arrastando e depois fechava. O silêncio do saguão era total, exceto pela chuva lá fora e o barulho daquele motor. Não era um erro na luz ou no painel. O elevador estava subindo, parando, esperando e fechando a porta, como se alguém estivesse entrando e saindo em todos os andares. Quando ele chegou no 8º, o motor parou por um tempo maior. A porta abriu e dessa vez eu ouvi um barulho abafado vindo de lá de cima, do fosso do elevador. Não era um grito nem um passo. Era um esbarrão, como se algo pesado e macio tivesse sido arrastado por cima do carpete. E não era no 8º andar, era dentro do elevador. Um barulho arrastado e lento. Meu coração deu um salto e eu juro que senti a adrenalina pura subindo pela garganta. Tentei me convencer de que era o motor. Um cabo solto, qualquer coisa. Mas era um som de atrito, um arrastar. A porta do elevador lá em cima fechou e ele começou a descer. Agora não era só o barulho. Eu sabia que havia algo diferente. Ele descia muito mais devagar do que antes. O motor gemia mais forte, como se estivesse sob um peso extra.
O ritmo lento, lento. A cada andar que ele passava, o motor dava um suspiro forçado. 7, 6, 5. Eu peguei o telefone do balcão, com a mão tremendo, pronta para ligar para a emergência ou para o seu Francisco, que estava sumido. 4, 3. Pensei em me esconder debaixo do balcão, mas eu tinha que ver. Eu tinha que saber o que ia descer ali. O elevador finalmente chegou no térreo. O motor parou com um plof seco, um silêncio curto, tenso, onde só a chuva falava. A porta pantográfica começou a abrir. Devagar, o metal raspando, e aí eu vi não havia nada ali. O elevador estava vazio, mas tinha água. Não era uma poça. Era um rastro úmido e escuro do tamanho de um par de botas que vinha do fundo da cabine e escorria para fora, se espalhando um pouco pelo carpete do saguão. Não era a água da chuva que eu esperava. Era barro, uma água suja, escura, que não parecia de um dia normal na rua. E o cheiro. Assim que a porta se abriu completamente, um cheiro forte de terra molhada e algo azedo invadiu a recepção. Não era cheiro de encanamento nem de esgoto. Era um cheiro de lugar fechado e úmido, mas com algo mais, algo que me revirava o estômago. Eu olhei para o rastro úmido, para a mancha escura no carpete e senti o suor escorrer frio pelas minhas costas. O elevador estava vazio, mas a água suja e barrenta e aquele cheiro deixaram claro que alguém tinha descido. Alguém que não estava mais ali e que deixou para trás aquela sujeira molhada. Foi o suficiente. Eu larguei o telefone, peguei minha bolsa debaixo do balcão e fui em direção à porta da rua. Deixei a luz acesa, a chave na portaria, tudo. Simplesmente fugi. O seu Francisco me ligou horas depois, me perguntando o que tinha acontecido. Eu só disse que tive um mal-estar repentino e tive que ir embora. Ele disse que o elevador estava funcionando normalmente e que o único problema era uma mancha escura de sujeira perto dele que a camareira não estava conseguindo tirar do carpete. Nunca mais voltei lá. Eu sei que o hotel é velho e que coisas estranhas acontecem, mas eu senti que o que desceu naquele elevador naquela noite não queria ser visto. E a única coisa que me acalma é saber que eu saí de lá antes que ele decidisse subir de novo. O medo de que aquilo acontecesse outra vez e que na próxima a porta se abrisse e eu não encontrasse só a água é o que me tira o sono até hoje. Meu nome é Rebeca, e o que aconteceu comigo naquela noite ainda me embrulha o estômago. Trabalhar como frentista no posto de gasolina não era o sonho de ninguém, mas pagava minhas contas. O pior é que o posto ficava bem na rodovia Dom Pedro, no meio do nada. Tipo, nada mesmo. As luzes da cidade mais próxima eram só um brilho fraco e distante no horizonte. Eu pegava o turno da madrugada, de 10 da noite às 6 da manhã. Aquele posto era velho, com cara de que tinha parado no tempo. As bombas eram daquelas antigas amarelas, e o chão de concreto já estava trincado em vários lugares. No posto tinha uma lojinha de conveniência minúscula e um banheiro que eu só entrava se fosse estritamente necessário, porque dava um arrepio na espinha. A rotina era a mesma, pouquíssimos carros, eu e o segurança, seu Dário, um senhor que parecia viver mais no mundo dos sonhos do que na realidade. Ele cochilava na maior parte do tempo, sentado em uma cadeira de plástico atrás do balcão da loja. Aquela noite começou normal, o silêncio pesado da madrugada, só quebrado pelo barulho do gerador e o chiado do rádio na lojinha. De repente, a luz da rua que ficava na lateral do posto, perto de um galpão abandonado, começou a piscar, tipo falhando mesmo. Pisca, apaga, pisca. Era uma luz fraca, amarelada, que mal iluminava o mato ao redor. Eu até comentei com seu Dário, que só murmurou deve ser a fiação velha, e voltou a cabecear. Achei estranho, mas tentei ignorar. Fui arrumar umas garrafas na prateleira. Foi quando eu senti a sensação de que alguém estava me olhando, forte, gelada,
como se a pessoa estivesse bem atrás de mim. Olhei para trás, rápido. Nada. Só as prateleiras cheias de salgadinhos e bebidas. Olhei para fora através da vidraça da loja, para a escuridão do pátio. Tinha um carro parado perto da cerca, mas já estava lá há horas. De quem era, eu não sabia. O dono provavelmente tinha ido para a parte do hotelzinho que ficava atrás do posto. Voltei ao trabalho, tentando me convencer de que era o cansaço. Mas a sensação não passava. Era como ter um peso nas costas. Olhei de novo para a janela. E aí eu vi. Não era bem uma pessoa. Era uma sombra. Alta, esguia, parada na beira do mato, perto daquele galpão com a luz piscando. Ela não se mexia. Só ficava ali como um poste preto. Era alta demais para ser um animal. E não parecia ter as formas definidas de um ser humano. Era só um formato alongado e escuro que não deveria estar ali. Meu coração começou a bater mais forte. Tentei falar com Seldário, mas ele estava roncando baixinho com a cabeça pendurada. Bati na mesa. Ele deu um pulo e me encarou com os olhos arregalados. Seldário, olha lá fora, sussurrei, apontando para a janela. Ele esfregou os olhos. Olhou na direção que eu indiquei, franziu a testa e disse: "O que, menina? Não tô vendo nada, não. É só o mato." Juro, quando ele falou isso, eu olhei de novo e a sombra sumiu. Foi como se nunca tivesse existido. O lugar estava vazio, só o mato escuro e a luz piscando. Meu corpo gelou da cabeça aos pés. Comecei a tremer. Será que eu imaginei? O cansaço, a luz falhando, a paranoia de estar sozinha no meio do nada. Tentei me agarrar a essa ideia. "Acho que vi coisa, Seldário. Cansaço, sabe?" eu disse, forçando um sorriso. Ele só bocejou e voltou a cochilar. Fiquei na loja, nervosa, tentando não olhar para a janela. Mas meus olhos eram atraídos como um ímã para a escuridão. Fiquei andando de um lado para o outro, tentando me distrair. O tempo não passava, parecia que eu estava presa em um loop. Lá pelas 3 da manhã, tive que ir lá fora botar diesel em um caminhão. O motorista era um cara barbudo, que não parava de me encarar com uma cara de poucos amigos. Tentei ser o mais profissional e rápida possível. Enquanto enchia o tanque, não conseguia evitar olhar para a lateral do posto. Eu senti de novo a pressão, a sensação de que não estava sozinha. Olhei para a beira do mato. E dessa vez, não era uma sombra. Eram duas. Paradas lado a lado, um pouco mais baixas que a primeira que eu tinha visto, mas ainda assim altas. Pareciam silhuetas recortadas na escuridão. Elas não tinham movimento, mas a maneira como estavam ali, estáticas, dava uma agonia profunda. Meu corpo inteiro gritava para eu correr. O motorista do caminhão notou meu nervosismo. "O que houve, moça? Tá pálida." Ele perguntou com a voz grave. "Nada, só. O vento." "Faz tempo que o senhor está na estrada?" eu perguntei, tentando parecer normal, mas a voz saiu um pouco falhada. Ele deu de ombros. "Desde cedo. A estrada à noite é fogo, né? A gente vê de tudo." Ele deu uma risadinha estranha que me fez gelar. "O que o senhor quer dizer?" perguntei, terminando de fechar o tanque. Ele não respondeu de imediato. Apenas me encarou por um momento, com um olhar que parecia saber de algo. Depois apontou com a cabeça para o mato. "A roça guarda muito segredo. É bom ficar esperta, moça, especialmente à noite. Às vezes o que você pensa que vê é o que você deve ver." Paguei o caminhoneiro e entrei na loja correndo, sem nem me despedir. Não olhei para trás. As duas silhuetas ainda estavam lá, mas agora pareciam viradas de lado, olhando para o caminhão que estava manobrando para sair. Fechei a porta de vidro e travei, mesmo sabendo que era inútil. Seldário acordou com o barulho e me olhou confuso. "O que foi, menina? O bicho te mordeu?" ele perguntou irritado. "Seldário, tem gente lá fora, perto do galpão." eu disse quase sem fôlego. Ele revirou os olhos. "É só o pessoal do hotelzinho. Vão fumar um cigarro. Você tá muito tensa, Rebeca. Vai tomar um café." Eu não consegui.
Fiquei encostada no balcão, olhando pela janela, com o coração acelerado. E aí veio o pior. O caminhão tinha acabado de sair, e a escuridão voltou a dominar o pátio. E no meio daquela escuridão, eu vi. As duas silhuetas não estavam mais paradas. Elas estavam andando lentamente, de um jeito desajeitado, na direção das bombas de gasolina. Não era uma caminhada normal. Era um deslizar, um movimento lento e estranho. Não dava para ver rosto, roupas, nada. Eram só as formas escuras. E elas estavam chegando mais perto. Eu me encolhi atrás do balcão tentando ser invisível. E aí, o som. Um som arrastado, como se algo pesado e seco estivesse sendo puxado pelo concreto. O barulho era intermitente, vindo de perto das bombas. Arrasta, arrasta, arrasta. Seu Dário, você tá ouvindo isso? Minha voz era um fio. Ele levantou a cabeça. O ronco do gerador abafava um pouco, mas era audível. Que barulho, Rebeca. Deve ser o vento batendo em alguma lata. É um lugar velho, minha filha. Tudo faz barulho. Ele disse, impaciente. Mas não era o vento. Era um som de algo pesado. E parou de repente. Um silêncio mortal caiu sobre o posto. Fiquei ali, atrás do balcão, paralisada. Minutos se passaram, parecendo horas. Olhei para a janela, devagar. O pátio estava vazio. As silhuetas tinham sumido. O arrastar parou. A única coisa era a luz falhando na lateral, piscando. Passei o resto do turno encolhida, rezando para o sol nascer. Não contei mais nada ao seu Dário. Não me atrevi a sair de dentro da lojinha. Quando o dia clareou e a funcionária do próximo turno chegou, eu contei tudo. Ela me olhou com pena. É o cansaço, gata. Essa madrugada é cruel, ela disse, sorrindo. Mas quando eu estava saindo já de dia, notei algo perto da bomba de diesel. No chão de concreto empoeirado tinha uma marca. Não era de pneu ou de sapato. Eram 3 marcas longas e paralelas, como se algo com 3 pontas pesadas tivesse sido arrastado do mato até ali, perto da bomba, e depois voltado para a escuridão. Ninguém mais notou. Seu Dário continuava cochilando. Eu não disse nada, mas tirei uma foto com o celular. Mudei de emprego na semana seguinte. Não conseguiria pisar naquele posto de novo. Ainda tenho a foto daquelas marcas. Não sei o que era. Não sei o que são aquelas silhuetas, mas a sensação de que elas estavam me esperando no mato e que algo pesado se arrastou até onde eu estava, olhando para mim, me acompanha até hoje. E eu sei que se eu ficasse lá mais uma noite, eu descobriria. E o medo não era de saber, mas sim de nunca mais conseguir esquecer. Eu sei que o posto está lá, esperando alguém no turno da madrugada para ver o que a roça guarda de segredo. E tenho a certeza de que elas não vão sumir de novo. Elas estão apenas esperando. Meu nome é Júlia. E olha, eu sempre fui dessas que adora ficar sozinha em casa. Paz, silêncio. Posso andar de pijama o dia inteiro. Comer brigadeiro de colher direto da panela sem julgamento. Para mim, era o paraíso. Meu apartamento é no 10º andar de um prédio antigo, desses que tem elevador que range e cheiro de mofo bom. É um lugar tranquilo, ou era, até aquela semana. Meu namorado, o Rafael, viajou a trabalho. Seriam 5 dias fora, o que significava que eu teria o lugar todo só para mim, o que já me deixava animada. Na primeira noite foi exatamente como imaginei. Pedi comida, assisti a um filme bobo e dormi pesadamente. A rotina era ótima. Na segunda noite, a coisa começou a ficar estranha. Eu estava na sala lendo um livro. Era um pouco mais de meia-noite, e o silêncio da noite era denso. De repente, ouvi um barulho, um som seco, como se algo pesado tivesse caído no chão, mas abafado. Parecia ter vindo de dentro do apartamento, mas não consegui identificar de onde. Olhei em volta, mas estava tudo no seu lugar. Pensei, deve ter sido no vizinho de cima. O prédio é velho. O isolamento acústico é péssimo. Decidi ignorar. Voltei para a leitura. Passou um tempo, uns 20 minutos, e o barulho voltou.
Só que dessa vez era diferente. Era um som mais sutil, como um arrastar. Parecia vir do corredor que leva para os quartos. Meu coração deu um pulo. Eu moro sozinha. O Rafael estava viajando. E eu tranquei a porta, eu sempre tranco a porta. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. O piso de madeira do corredor é daquele tipo que range. Então eu andava como se estivesse pisando em ovos. A luz do corredor estava apagada, e a única iluminação vinha da sala. Cheguei na entrada do corredor e parei, tentando ouvir melhor. O barulho parou. Eu fiquei ali por uns longos 5 minutos com a respiração suspensa, o corpo tenso. Nada. Pensei. É cansaço. Você está paranoica. É o prédio. Voltei para a sala, mas a paz tinha sumido. Não conseguia mais me concentrar no livro. Na terceira noite, o incômodo virou um desconforto real. Eu já estava ligada, tensa. Fui dormir cedo, mas acordei por volta das 3 da manhã. Acordei com a sensação nítida de que não estava sozinha. Sabe aquele arrepio? Era como se alguém estivesse me observando. Deitada no escuro do quarto, eu juro que ouvi um som muito, muito baixo, como um suspiro bem perto da minha porta. Fiquei petrificada. Pensei em 1000 coisas, mas a mais forte era: se tem alguém aqui, não quero que saiba que eu acordei. Tentei regular a respiração. Meus olhos ficaram fixos na porta. O quarto estava escuro. E então eu vi, na fresta de luz que vinha debaixo da porta, a sombra de algo passou. Devagar. Não era uma sombra de sapato, nem nada. Era só uma mancha escura que se moveu. Eu agarrei meu celular na mesinha de cabeceira. Fiquei um tempão só apertando o botão para a tela não acender, só para ter ele na mão. Eu queria ligar para o Rafael, mas eram 3:30 da manhã, e ele ficaria desesperado. Consegui cochilar de novo, mas o resto da noite foi horrível. Sonhei que estava sendo seguida nos corredores vazios. No dia seguinte, eu estava exausta. Revirei o apartamento inteiro, armário por armário, embaixo da cama, atrás das cortinas. Nada. A porta estava trancada. O trinco da janela da sala também. Tentei pensar em algo racional. Será que eu não fechei direito a porta da varanda e entrou um bicho? Um gato? Mas o barulho era de arrastar. E a sombra? Na quarta noite, decidi não ficar sozinha na sala. Fui direto para o quarto, fechei a porta e, por algum motivo estúpido, encostei uma cadeira na maçaneta. Era ridículo, mas me fez sentir um pouco mais segura. Eu estava quase dormindo quando começou. Não era no corredor. Parecia vir da cozinha. Um raspar suave, como se alguém estivesse movendo uma faca em uma tábua de madeira. Eu podia ouvir distintamente. Era lento, pausado. Raspava e parava. Raspava e parava. Eu agarrei um travesseiro com tanta força que meus dedos doeram. Dessa vez não era imaginação. Era muito claro. E depois do raspar, veio um som que me fez engolir o seco. O clique do fogão. Como se alguém tivesse girado o botão, ligando uma das bocas. O cheiro de gás era sutil, mas estava lá. Naquele momento, eu não pensei em mais nada. Abri o celular e liguei para o Rafael, que estava do outro lado do país. Ele atendeu na segunda chamada, assustado. Rafa, pelo amor de Deus, tem alguém no apartamento? Eu sussurrei tremendo. Júlia, calma. O que aconteceu? Ele estava tentando entender, a voz grave e sonolenta. Tem barulho na cozinha, eu sinto cheiro de gás. Eu juro, Rafa. Ele me disse para sair dali, para ligar para a polícia, para ir para a casa de uma amiga. Mas eu só conseguia pensar que se eu abrisse a porta do quarto, a pessoa me pegaria. Eu não consigo. Eu não consigo sair daqui. Eu estava chorando, com a mão tapando a boca para abafar o som. O Rafael me manteve na linha. Ele me fez contar o que tinha ouvido, o que tinha visto. Ele tentava me acalmar, mas eu estava em pânico. Ele disse: eu vou ligar para a polícia agora, daqui. Mas você tem que sair daí, Júlia. Você tem que sair. O cheiro de gás estava mais forte, mas o barulho da cozinha parou. O silêncio voltou, mas era um silêncio muito pior. Silêncio de espera. Decidi que precisava arriscar. Desliguei o telefone. O coração batendo na garganta.
Fui até o interruptor do quarto. Liguei a luz. O quarto ficou claro. Devagar, com a mão trêmula, tirei a cadeira de trás da maçaneta. Olhei para a porta e rezei para que quem estivesse do lado de fora não estivesse esperando. Girei a maçaneta bem devagar e empurrei a porta, só o suficiente para espiar. O corredor estava escuro. A luz da sala ainda estava acesa e não tinha ninguém. Fui andando pé ante pé. Corri até a cozinha. A luz do fogão estava acesa. Sim, o botão de uma boca estava girado. Desliguei. Não tinha nada na tábua, nada fora do lugar. Respirei fundo, sentindo as pernas bambas. Abri as janelas para ventilar. Voltei para a sala. Eu ia ligar para o Rafael de novo. Mas meu celular começou a vibrar. Era ele. Júlia, a polícia está a caminho. Você está bem? Sim, eu estou... Estou na sala. Não tem ninguém, Rafael. Como assim? O fogão estava ligado, eu desliguei. Mas não tem ninguém. Eu olhei. A polícia chegou 15 minutos depois. 2 policiais, sérios. Eles revistaram o apartamento inteiro. O corredor do prédio, o telhado, a porta de serviço, tudo. Não encontraram nada. A fechadura da porta estava intacta. A da janela, idem. Um dos policiais disse que talvez eu tivesse ligado o fogão sem querer antes de dormir. E o barulho, o prédio velho, o vento, paranoia, cansaço. Mas e a sombra na fresta da porta? E o barulho seco depois o arrastar? Eu sabia o que eu tinha ouvido. Na manhã seguinte, quando o Rafael chegou de volta, ele me encontrou na casa de uma amiga. Eu não consegui dormir mais naquele apartamento. Hoje já fazem alguns meses. Eu mudei de apartamento. É um prédio novo, com portaria 24 horas. Mas a coisa mais estranha de tudo isso é que antes de eu me mudar, conversei com o síndico para devolver as chaves. Ele é um senhor mais velho, mora lá há anos. Contei a ele o motivo. Ele me olhou sério e disse, assim, aquele apartamento. Aconteceu algo parecido com a moça que morava lá antes de você. Ela dizia que quando ficava sozinha, alguém sempre mexia nas coisas na cozinha. Ligava o fogão, deixava as facas fora do lugar. Ela disse que parecia que alguém estava procurando por algo. Ele não explicou mais nada, só ficou me olhando com uma expressão vazia. Eu não perguntei mais. Peguei minhas coisas e fui embora. Não sei quem era, o que queria, nem o que estava fazendo, mas eu sei que não foi paranoia. E o que me assusta de verdade é pensar que se eu ficasse mais uma noite sozinha, talvez o que quer que estivesse lá tivesse finalmente encontrado o que procurava. E eu não sei se eu conseguiria sair de novo. Meu nome é Clara, e minha vida há uns 2 anos era virar à noite dentro de um prédio comercial no centro. Não era segurança, nem faxineira. Eu trabalhava num call center de suporte técnico, daquelas empresas que vendem planos de internet e TV. A gente ficava no 8º andar, numa sala enorme, mas que de madrugada ficava vazia, ecoando. O ambiente de dia já era meio deprimente, imagina de madrugada. Paredes cinzas, carpetes manchados, a luz artificial forte, sem janela de verdade. Só aqueles vidros escuros que mal deixavam a cidade entrar. A gente trabalhava numa equipe reduzida, umas 8 pessoas no máximo, espalhadas por um monte de baias. O pior não era nem o sono, era o silêncio entre uma ligação e outra. A gente atendia clientes, mas tinha muito tempo ocioso. E aí, o silêncio do prédio vazio começava a apertar. Eu lembro que o 8º andar onde a gente ficava era o último que tinha gente trabalhando. Acima de nós, só escritórios de diretoria, todos trancados e apagados. E abaixo, a mesma coisa. A partir do 7º, era deserto. A rotina era sempre igual. Chegava perto das 22 horas, fazia um lanche rápido na copa, entrava no sistema e começava. As primeiras horas eram normais. O movimento ainda existia. Mas depois das 2 da manhã, o inferno começava. As ligações diminuíam drasticamente. E aí a cabeça da gente começava a pirar. O prédio era velho, daqueles construídos nos anos 70.
Tinha uns barulhos estranhos o tempo todo. A gente tentava justificar. Ar-condicionado velho, o elevador de serviço no canto, canos de água. Mas tinha um que sempre me incomodava. Era um ranger sutil. Parecia vir de cima, do andar vazio, da diretoria. Não era um arrastar de cadeira. Era mais como se algo de metal estivesse sendo lentamente torcido. Eu tentava ignorar. Dizia para mim mesma que era o vento, a estrutura. Uma noite, eu estava sozinha na minha baia, a única luz acesa em todo aquele mar de cubículos. Minha supervisora tinha ido ao banheiro e os outros colegas estavam ocupados ou na copa. Eu ouvi o ranger de novo, só que dessa vez estava mais alto, e veio junto com um som abafado, como se alguém tivesse batido algo pesado no chão de carpete lá em cima. Na hora gelei. Olhei para os lados, mas não tinha ninguém. Fui até a divisória da baia e chamei. Pessoal, vocês ouviram isso? A voz da minha supervisora, Márcia, veio do corredor. O que, Clara? O barulho de sempre? É o prédio, menina, relaxa. Ela estava voltando com o copo de café na mão. Eu insisti. Não, Márcia, foi mais forte. Pareceu uma batida no andar de cima. Ela deu de ombros sem se importar. Deve ser o zelador. Ele às vezes faz uns reparos de emergência, sei lá. Tenta não pensar nisso, pega um café. Eu não consegui. Fiquei tensa. Olhei para a porta do elevador social que ficava no fundo da sala. Era a única forma de acesso ao nosso andar, além das escadas de emergência. Fiquei encarando. Nada. Voltei para o computador, tentando focar no meu chamado. Mas a sensação de que alguém estava lá em cima me observando não saía. Passaram uns 20 minutos. O silêncio voltou a reinar, quebrado só pelo teclar dos meus colegas. Foi então que aconteceu. Olhei de relance para o monitor e vi o reflexo da porta do elevador no canto da tela, atrás de mim. Vi a luz acender, indicando que o elevador estava em uso. E, pior, vi a seta verde apontando para cima. Lembrem-se, o elevador social era bloqueado, após o horário comercial para todos, exceto para quem tinha o crachá de acesso, que só funcionava para o nosso andar. Ninguém mais subia ou descia depois das 10. E o elevador de serviço, o que o zelador usaria, era do outro lado, longe dali. Eu virei a cabeça devagar. A luz de cima tinha se apagado. O elevador tinha chegado ao 9º andar, o andar de diretoria, que estava completamente escuro. Eu pisquei. Devo ter me enganado. Mas de repente ouvi o som da porta do elevador abrindo, um chiado metálico lá em cima. Olhei para a Márcia, que estava na baia dela, de costas, falando no telefone com o cliente. Ninguém mais percebeu. Eu comecei a suar frio. Minutos depois ouvi. Não era o ranger nem a batida. Era um som de passos. Lento, arrastado, parecia que a pessoa estava de sapatos sociais de couro, caminhando no carpete do andar de cima. 1, 2, 3. O som parou, bem em cima da nossa sala. Eu peguei o telefone do meu ramal e liguei para a Márcia, disfarçando. Márcia, preciso de ajuda aqui com um código, vem cá. Ela veio impaciente. Qual é o problema, Clara? Tô no meio de um chamado difícil. Eu sussurrei olhando para cima. Escuta, ouve. A gente ficou parada, eu e ela, debaixo da luz fraca. O silêncio era total. De repente, os passos recomeçaram, só que agora estavam correndo. Bum, 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 bum. Um som de correria desordenada, como se alguém estivesse desesperado para sair dali. E depois, silêncio total. Márcia ficou pálida. Ela olhou para a porta do elevador, depois para mim. Ela não disse nada, mas seus olhos estavam arregalados. Ela não podia mais ignorar. Vou ligar para a segurança. Ela gaguejou e saiu correndo para a sala de supervisão. Eu fiquei ali, sozinha. E então o elevador começou a descer. A luz acendeu no 9º, no 8º, no 7º e parou no térreo. A pessoa tinha descido. Márcia voltou uns 5 minutos depois. Ligou para o segurança do térreo, o seu Armando.
Ele foi lá em cima, subiu as escadas, revistou o 9º andar. Voltou e disse: "Não tem nada, está tudo trancado. As luzes estão apagadas. Ninguém entrou, ninguém saiu. O elevador social, eu mesmo desliguei depois das 22. Eu sabia o que vi. Eu e a Márcia. O elevador, os passos. Mas o que estava acontecendo? Quem usou um elevador que estava supostamente desligado no andar vazio e depois saiu correndo? E o que a pessoa fazia lá?" O final da noite foi tenso. Todos os 8 funcionários ficamos agrupados cochichando. Tentamos achar uma explicação. Alguém da faxina que ficou presa? Mas a faxina só começava às 6 da manhã. Um ladrão? Mas por que correr sem levar nada? E por que usar o elevador social? Ninguém soube explicar. A Márcia, no outro dia, pediu transferência de turno. Eu também. Não aguentava mais. A sensação que ficou não foi de que havia um fantasma ou algo sobrenatural, mas de que havia algo errado, muito errado naquele prédio. Alguma pessoa agindo de forma oculta, estranha, fazendo coisas que não deveria. Eu tinha certeza de que era alguém. E esse alguém estava escondido de todos nós. E estava espiando. Eu nunca mais voltei àquele turno, nem naquele prédio. Mas de vez em quando estou sozinha em casa de madrugada, o silêncio me faz lembrar do ranger, dos passos. E eu me pergunto, quem era aquela pessoa? O que ela estava fazendo no andar de cima? E por que correu? E se ela ainda estiver lá? Eu sei que, no fundo, a pessoa não queria ser vista. E talvez, por um instante, eu tenha atrapalhado algo que não deveria ter visto. E isso me deixa perturbada até